Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa. E hoje a aula intitulada Romantismo em Portugal, nós vamos estudar a prosa de ficção de 3 escritores: Almeida Garrett, Camilo Castelo Branco e Júlio Diniz. Para nós entendermos o contexto do romantismo em Portugal, nós temos que entender que em países como Portugal e Espanha, o romantismo chega mais tardiamente após a consolidação do liberalismo, em oposição ao absolutismo e tudo aquilo que o absolutismo representava. Então, quando nós vemos durante mais de 3 séculos de era clássica, o absolutismo e os valores da nobreza, da sociedade estamental em que havia burguesia, terceiro estado, mais acima a nobreza e clero. Então o romantismo ele chega muito mais tarde em países como Portugal e Espanha devido à vitória do liberalismo, o liberalismo em oposição ao regime absolutista, enquanto países como Alemanha, Inglaterra e França já desenvolvem a arte romântica no final do século XVIII e início do século XIX, Portugal e Espanha somente depois de 1820. Por quê? Nós temos que entender esse contexto das guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas como resultado da Revolução Francesa, que não foi bem, como se diz, liberdade, igualdade e fraternidade. Na realidade, foi um grupo extremamente autoritário que foi ao poder, e esse grupo vai fazer com que muitas cabeças rolem na guilhotina. Depois disso, nós temos, quando Napoleão sobe ao poder, e com o Império Napoleônico, o bloqueio continental, impedindo todos os países da Europa de comercializarem com a Inglaterra. Portugal tinha relações comerciais com a Inglaterra. O que ocorre é a invasão dos franceses ao território português, mas o rei Dom João VI, muito vivo, muito esperto, muito sagaz, conseguiu transferir a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. Enquanto isso, Portugal era invadido pelos franceses e esteve por um tempo sob o governo do general Beresford, inglês, e período de grandes repressões, até que ocorre a Revolução Liberal, em 1820, em que propõe a volta do rei Dom João VI, que é obrigado a assinar a Constituição em 22. O seu filho, Dom Miguel, apoiado pela mãe Carlota Joaquina. Então, como se sabe, a relação de Carlota Joaquina com Dom João VI nunca foi das melhores, e ocorrem guerras, como a Vila Francada, em Vila Franca de Xira, e depois, quando Dom João VI morre, em 1826, há um longo período miguelista. Nesse período miguelista se convocam novas cortes, seguindo o regime absolutista. Dom Pedro, que era o filho mais velho de Dom João VI, era imperador no Brasil. E depois, quando ele abdica a favor de Dom Pedro II, ele volta para Portugal para lutar nas guerras liberais, nas quais lutam 2 grandes escritores, o Almeida Garrett e o Alexandre Herculano. E nessa luta, nessas guerras civis entre liberais e absolutistas, vencem os liberais. Dom Miguel é exilado, é proscrito, e após a deposição de Dom Miguel, nós vemos o desenvolvimento de uma política do liberalismo. É importante nós percebermos que no romantismo novos gêneros literários vão ter grande importância, como é o caso do romance e do teatro. No caso do teatro, Almeida Garrett foi responsável por fundar e organizar o teatro nacional, já que muitas peças elas eram importadas, como o próprio Almeida Garrett
escreve no prólogo dessa peça um auto de Gil Vicente, que nós vamos analisar depois. As peças eram todas importadas, sejam de Itália, Espanha e França. Então ele organiza o Teatro Nacional, Dona Maria II, que vem a ser Dona Maria II, é a filha de Dom Pedro IV de Portugal ou Dom Pedro I do Brasil. E o esposo de Dona Maria II é responsável pela preservação do patrimônio histórico, como o Mosteiro de Santa Maria da Vitória ou da Batalha, e a construção do Palácio da Pena, que termina em 1848, que é marcado pelo aquilo que se chama mistura de estilos, ou seja, como vocês podem perceber, há várias cores, e as torres são com vários elementos arquitetônicos, ou seja, há elementos neomanuelinos, neorrenascentistas, neogóticos, com elementos alemães, espanhóis, já que o romantismo ele se opõe à disciplina clássica e sim ele valoriza o popular e o folclórico, que não é marcado por uma necessária ordem, mas sim por uma desorganização, por uma confluência de várias tendências. Portanto, quando nós estudamos o romantismo em Portugal, nós temos que entender duas balizas temporais: 1825, que é a publicação do poema Camões, de Almeida Garrett, e 1865, que é a questão Coimbra, que é o gatilho para o movimento realista. O romantismo ele se opõe às estéticas clássicas, uma vez que ele não procura representar elementos eruditos, mas sim elementos populares e folclóricos. Já não há toda a simetria, o equilíbrio clássico, mas sim essa possível desorganização desses elementos, essa fusão desses vários elementos, com uma versificação livre, não mais o uso abundante do soneto, embora haja escritores que tenham escrito soneto, mas usam-se outras formas muito mais populares, como as baladas, e a valorização do passado medieval e do cristianismo, que informam esse nacionalismo daquilo que se chama evasão no tempo e no espaço. A evasão no tempo, essa busca do passado medieval, no qual haveria a gestação das nacionalidades europeias, e a busca de espaços longínquos, como o Oriente, em que marcado pelo exotismo e pelo pitoresco. E o subjetivismo relacionado ao sentimentalismo, ao egocentrismo, ao mesmo tempo esse titanismo do herói, que busca o absoluto, mas que se frustra e, portanto, é marcado pelo tédio, pelo escapismo, pelo apelo à imaginação, pelo sonho, uma vez que ele não pode concretizar na realidade os seus anseios. E por isso o que ocorre é uma natureza expressiva, ao contrário da natureza Árcade, que era uma natureza decorativa, que servia de pano de fundo para os amores convencionais do eu lírico com o tu, para quem dirigia a mensagem poética, a partir de um convencionalismo Árcade marcado pelo pastoralismo. Sempre eram figuras de pastores e pastoras, uma natureza campestre, um locus amenus. No romantismo vai haver principalmente o locus horrendus, ligado à questão da irracionalidade e das componentes mais profundas do sujeito. Então, essa natureza ela é expressiva, ela representa os estados de alma desse sujeito. Na produção poética de Lamartine, no poema L'Isolement, há um verso que diz o seguinte: Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Apenas um ser vos faz falta e tudo está despovoado, uma vez que essa natureza é expressiva, já que o ser amado não está, então essa natureza se tinge de colorações escuras, de colorações desertas. Tout est dépeuplé, tudo é despovoado. Os escritores que nós vamos estudar na aula de hoje destacam-se Almeida Garrett, Camilo Castelo Branco e Júlio Diniz. Há uma aula, convido-vos a assistir a essa aula sobre Alexandre Herculano. Há uma aula especial sobre o Alexandre Herculano. O Almeida Garrett, ele teve uma vida conturbada, com
vários episódios sentimentais e também episódios políticos na luta a favor do exército de Dom Pedro IV contra Dom Miguel, nas guerras liberais. E a sua produção, os seus primeiros poemas são poemas ainda com vestígios, elementos árcades neoclássicos, e depois, em 1825, quando ele publica tantos poemas longos, Camões e Dona Branca, são poemas já com elementos nacionalistas. Camões é um longo poema com verso branco, de 10 sílabas poéticas, mas, em oposição à estética neoclássica, ele evita o recurso às entidades mitológicas que eram comuns nos poemas épicos. Tal como nos Lusíadas, do Camões, o poema está em média res, e os fatos antecedentes são contados a partir do herói, ou seja, é um narrador que conta a narrativa tal como Vasco da Gama tinha contado para o rei de Melinde a história de Portugal, e o Paulo da Gama para o Catual também a história de Portugal. Há uma passagem belíssima que é a visão do Camões no Mosteiro dos Jerônimos, que corresponderia à visão do rei Dom Manuel com os reis Indo e Ganges. Só que o Homem da Garrett se centra muito mais, a gente pode pensar, mas por que ele escolheu justamente o Camões, que é um poeta renascentista, um poeta clássico, se o romantismo se opõe ao classicismo e ao neoclassicismo? Porque o Garrett está muito mais preocupado com a questão do amor e das experiências pessoais e com as experiências pessoais do Camões. Então, todos os obstáculos amorosos do Camões. Então, esse é o objetivo com o livro Camões. Ao mesmo tempo, a sua obra-prima na poesia é Folhas Caídas, de 1853, já no período de maturidade. Também o Flores Sem Fruto, que é anterior, é de 1845. Principalmente Folhas Caídas, que lembra essa paisagem outonal das folhas que caem desse outono, com essas folhas. Aparecem poemas como Este Inferno de Amar e vários outros que mostram suas experiências pessoais numa relação de adultério com a Viscondessa da Luz, a Rosa Montúfar. Tanto que vários momentos, em vários poemas, as mensagens não são nada cifradas. Ele usa e abusa das palavras rosa e luz. Então dá para ver que se trata dessa amante, da Viscondessa da Luz. Ele é muito importante no teatro. Eu destaco essas duas peças, tanto Um Alto de Gil Vicente como Frei Luís de Souza. E destacaria também as Profecias do Bandarra. É interessante que, além de ser fundador do teatro português, ele toca numa ferida narcísica de Portugal, que é o sebastianismo. Antes disso, eu vou passar para um outro slide em que eu comento sobre essa peça, Um Alto de Gil Vicente, que Gil Vicente é personagem dessa peça. Então, nessa introdução a Um Alto de Gil Vicente, o Almeida Garrett, ele compara a cena portuguesa com a cena romana, ao dizer que o Império Romano vivia de empréstimos gregos, também Portugal vivia de empréstimos ou de Itália ou de Espanha, e que no momento acabou por recolher a sua bandeira e abriu-se à invasão francesa, referente à invasão francesa de 1808. Ao mesmo tempo que ele questiona aquilo que os portugueses deixaram, que os portugueses foram pioneiros no teatro, como no caso do Teatro de Gil Vicente, também os pendões, a conquista, a navegação e o comércio que tinham sido introduzidos na Europa pelos portugueses, e eles perdem o passo disso. Da mesma forma, outras musas ocuparam o teatro que nós deixamos, principalmente durante o domínio filipino de 1580 a 1840, quando a produção literária portuguesa entra em declínio, principalmente a produção dramatúrgica, florescem grandes dramaturgos na Espanha, como Lope de Vega e Calderón de la Barca. Então é o chamado Siglo de Ouro Espanhol. Então, nós vemos que Almeida Garrett reivindica a figura do Gil Vicente para estabelecer essa tradição, uma tradição de um teatro nacional. Volto ao slide anterior
e comento sobre a peça Frei Luís de Souza. A peça Frei Luís de Souza, que toca numa ferida narcísica portuguesa que jamais foi cicatrizada, que é o desastre de Alcácer Quibir, e que é a perda da independência em 1580, e o desastre de Alcácer Quibir em 1578, e as consequências até a restauração de 1640, as consequências de Portugal estar sob domínio espanhol. A ação da peça, ela se passa, e eu já vou para um outro slide, em que se passa o primeiro ato no palácio de Manuel de Souza Coutinho e no segundo e terceiro ato no palácio que tinha sido de Dom João de Portugal. Dona Madalena de Vilhena casa-se em segundas núpcias com Manuel de Souza Coutinho, depois de ter procurado muitos anos o seu marido, Dom João de Portugal, e olha interessante o nome, Dom João de Portugal, nós podemos fazer uma leitura alegórica da pátria portuguesa, tanto que na aula de hoje nós vamos ler o que essa casa portuguesa, o que essa pátria portuguesa simboliza no romantismo, já que o romantismo procura, principalmente no período medieval e em outros períodos históricos, a gestação da pátria, então nós vamos entender o porquê. E aqui nós vemos que o Manuel de Souza Coutinho, casado com Dona Madalena, ele não aceita que os funcionários da coroa ligados ao Dom Felipe II de Espanha sejam hospedados no seu palácio. Ele ateia fogo ao palácio. É muito importante os elementos do fogo. Na leitura de J. Cândido Martins, nós vemos várias leituras que se sobrepõem acerca da peça Frei Luís de Souza, que ao mesmo tempo tem elementos de uma tragédia, tem elementos do drama romântico, e só que as forças não são forças do destino, são forças relacionadas a questões morais, a questões cristãs. Pelo fato de que volta um romeiro nesse palácio de Dom João de Portugal, e esse romeiro que vem trazer um recado do Dom João de Portugal, e quando lhe é perguntado quem ele aponta o dedo pro retrato de Dom João de Portugal e diz: ninguém. É o Portugal que não se reconhece, é o Portugal do ninguém, é o Portugal que ficou sepultado nas areias de Alcácer Quibir. Porque esse Portugal que volta, ele só traz desgraça. E, portanto, essa peça, Frei Luís de Souza, apresenta uma postura anti-sebastianista do Almeida Garrett. Traz, sim, um elemento sebástico, porque é uma representação do sebastianismo, da volta daqueles, do regresso daqueles que foram na Batalha de Alcácer Quibir, do grande fantasma dessa volta. O fantasma da volta é motivo de grande apreensão de Dona Madalena de Vilhena, porque ela é toda marcada por uma culpa, por ter amado Manuel de Souza Coutinho quando ela era casada com Dom João de Portugal. Então, e eles, ao perceberem que o Dom João de Portugal está vivo, ela e ele se recolhem para um convento e a filha morre. Então nós temos essa representação, a filha seria o Portugal do futuro. O Portugal do futuro que é praticamente abortado. Então a volta, a crença sebastianista, ela só traria agouros e desgraças. Então há uma atitude nacionalista sim nessa peça, quando Manuel de Souza Coutinho queima o próprio palácio como resistência ao domínio castelhano. Mas não há uma questão sebastianista, como acontece nas profecias do Bandarra, feito um ano depois, em que é uma grande sátira aos que acreditavam nas representações do mito sebastianista. O Almeida Garrett deixou uma obra-prima em prosa, que também representa... Bom, ele deixou um romance histórico, que é este, que é O Arco de Santana, em que há um episódio histórico em que o rei Dom Pedro teria dado chicotadas num bispo do Porto, devido ao comportamento amancebado do bispo. E também a sua obra-prima é Viagens na Minha Terra, que é um misto de crônica de viagem, idílio amoroso e
reportagem. Então, é uma viagem de Lisboa a Santarém e aparece o idílio da provinciana Joaninha e do inglesado Carlos, que muitos críticos consideram um alter ego do Almeida Garrett. Então, nós temos aqui um pouco do que foi a produção literária do Almeida Garrett, tanto na poesia como no drama, como na narrativa. O próximo autor que nós vamos estudar é o Camilo Castelo Branco, que foi o primeiro escritor português que passou a viver da sua produção literária. Ele se envolveu, a sua vida sentimental é como se fosse uma novela camiliana, porque cheia de episódios, bigamia, sequestro da própria prima, eles fugiram, aí foram processados por bigamia, uma filha que morre, um relacionamento com uma mulher casada já na cidade do Porto, Ana Plácido, prisão dos dois. Ele escreve, quando ele está preso, uma das suas mais célebres novelas, que é O Amor de Perdição. E ele inova um gênero muito importante, que é o gênero novela. É importante que no modo narrativo é importante nós entendemos a distinção entre os vários gêneros do modo narrativo. No modo narrativo inverso, nós temos a epopeia, que eu já vos falei em aulas anteriores, são narrativas inversas, feitos heróicos, de um povo, muitas vezes em média res, o conto, que é uma única unidade, o romance, que é uma simultaneidade de ações, e a novela, que são menos personagens e predominam as intrigas, predomina a ação, o desenvolvimento da ação romanesca, muito mais do que as reflexões. Então, o que acontece, já que há um público leitor, consumidor do folhetim, dado a compra dos jornais e a acessibilidade dos preços, nós encontramos então essa técnica folhetinesca do Camilo, principalmente com uma comunicação com o grande público e uma crítica aos preconceitos da nobreza, dos novos ricos. Os novos ricos eram chamados brasileiros. O que eram os brasileiros? Os brasileiros eram aqueles que iam para o Brasil e que faziam fortunas no Brasil, muitas vezes com uma das coisas mais vergonhosas, que depois o Eça de Queiroz no realismo vai mencionar, uma das coisas mais vergonhosas, que é o tráfico escravo. Bom, é possível dividir a sua imensa obra. Alguns estudiosos detectaram que ele publicou mais de 250 novelas e nós podemos dividi-las em narrativas de mistério e terror, novelas históricas, novelas passionais e novelas satíricas. Eu destaco principalmente as novelas históricas, que nós vamos analisar. Uma delas, que é O Senhor do Paço de Ninães, em que o desastre de Alcácer Quibir é visto como uma expiação dos pecados. As novelas passionais, Amor de Perdição, que é essa daqui. E as novelas irônicas, as novelas satíricas, A Queda de um Anjo. Bom, nesse panorama, nós vamos primeiro analisar essa novela histórica. Essa novela histórica, O Senhor do Paço de Ninães, há uma célebre frase que diz: antes vá Ruy Gomes para a África que para Ninães. Por quê? Segundo a análise de Ana Maria Filizola, essa novela histórica poderia ter sido transformada numa novela passional, porque há um ingrediente passional, uma vez que é um amor frustrado de Ruy Gomes pela prima. Um outro primo consegue conquistar a prima e, portanto, ele acaba por deixar a terra na região do Minho, norte de Portugal, e vai lutar com Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir. Volta, mas ele não chega a Ninães. Ele volta rapidamente e depois vai lutar no exército de Dom Antônio, prior do Crato, que era filho bastardo de um filho do rei Dom Manuel. Bom, e ele era um dos pretendentes ao trono português, mas muitos não queriam, muitos pretendiam que fosse o Filipe II. Então, como vocês sabem, de 1578 a 1580, houve um problema de sucessão dinástica. Bom, por um lado, nós vemos Ruy Gomes
Ele é o típico do herói problemático, é o herói dilemático como o herói romântico. Ele está dividido entre as figuras da mãe, da casa, Inães, e da terra, dessa imagem pastoril da pátria, por um lado, e por outro lado, a imagem do pai, a imagem de virilidade das terras alheias e distantes a serem conquistadas. Portugal, ao mesmo tempo, em dois, representativo de duas tendências, essa pátria pastoril e essa pátria distante. A batalha ela é vista como uma expiação de culpas, como se vê no sermão de Ezequias, feito por um jesuíta, Luiz Álvares, no Mosteiro dos Jerônimos, que diz mais ou menos assim: quem vos matou, meu formoso? Matou-vos o bispo, matou-vos o clérigo, matou-vos a freira, matou-vos o rico, matou-vos o pobre, matou-vos o privado, matei-vos eu, matamos-vos todos quantos somos, porque entre nós não houve ninguém que o tivesse tomado pela rédea, como se faz a outro rei desse reino. Ou seja, todos nós somos responsáveis pelo desaparecimento do rei na Batalha de Alcácer Quibir. Então aqui é uma nova leitura nas várias representações literárias do mito sebastianista de que a culpa não foi do rei. Não é um rei louco e temerário, mas um rei que interpretou a inteligência da época, como aparece na dedicatória dos Lusíadas e também no epílogo dos Lusíadas, em que o Camões instiga o rei a combater os mouros no norte de África. Nós temos este herói, o Ruy Gomes, que vai para vários lugares. Ele vai primeiro lutar em Alcácer Quibir, depois vai lutar no Prior do Crato contra as tropas espanholas, depois vai para o Ceilão e para Goa, em que ele vê o avesso das glórias épicas. E a sua volta, ao voltar, o reconhecimento, a anagnórisis, em que ele vê a prima já arrependida da escolha que ela tinha feito, ele volta para uma casa decadente, ele volta para um Portugal decadente. Então, é comum, tanto no romantismo como no realismo e posteriormente, muitas representações da casa portuguesa. Então, essa casa portuguesa que representa Portugal, que representa uma leitura alegórica de Portugal. O outro autor que nós vamos estudar, que viveu muito pouco, que morreu de tuberculose, que é um autor nascido na cidade do Porto, e neto de ingleses e ligado a uma burguesia. Ele, ao contrário de muitos autores, como Alexandre Herculano, ele faz a representação da vida contemporânea, ou seja, a representação da sociedade tanto rural como pequeno-burguesa da cidade do Porto, que é essa representação de personagens de baixa estratificação social e da vida contemporânea é uma característica típica do realismo. Portanto, esse escritor se situa na transição para o realismo. E nós temos um dos seus romances mais famosos, é As Pupilas do Senhor Reitor, que foi adaptada para uma telenovela em 1994. É importante, então, nós vemos, ao mesmo tempo, essa influência inglesa na formação da consciência de classe média portuguesa, e ao contrário das novelas passionais camilianas, como no caso que nós vimos, O Amor de Perdição, o Amor de Perdição do Camilo, o que acontece? Os obstáculos amorosos são intransponíveis. Por quê? Porque a família o juiz, do pai do Simão, deu uma causa desfavorável à família da Teresa. É uma disputa entre os Botelhos e os Albuquerques, só que os filhos se apaixonam, como se fosse um Romeu e Julieta português. Há esses obstáculos. O Simão acaba por matar o pretendido da Teresa. Teresa é encerrada num convento. Simão é levado para o degredo. E no último capítulo, a Teresa enlouquece e morre. Simão também morre. E há um amor idealizado, que é o amor da Mariana, que acompanha o Simão ao exílio, depois da morte do seu pai. Então é todo rocambolesco, todo cheio de peripécias, de aventuras. São famílias tradicionais da cidade de Viseu, e que são obstáculos intransponíveis. Já em Júlio Diniz, não. Sim, Camilo, nós temos
nas novelas passionais os obstáculos intransponíveis, em Júlio Diniz as peripécias amorosas, os conflitos são resolvidos à luz da razão, da técnica e da ciência. Então é o contrário do passionalismo camiliano, porque as barreiras elas podiam ser removidas pela razão e pelo trabalho, e o amor estaria articulado com outras atividades humanas. Destacam-se 4, além de peças de teatro que o Júlio Diniz deixou, destacam-se 4 romances. Um deles é As Pupilas do Sr. Reitor, que tem como subtítulo Crônica da Aldeia, em que aparece o padre, o Sr. Reitor, que cria, depois que ficam órfãs, Clara e Margarida. Ele acaba por educar as duas. Clara com temperamento muito mais temperamental, e Margarida muito mais introspectiva, muito mais racional. Há um conflito que, já que Clara estava prometida para o Pedro, que era um lavrador, conflito quando chega Daniel, depois de ter feito medicina. Então, nós vemos essa oposição campo e cidade, mas que é integrada na questão da vida no campo. Uma vez que também no romance A Morgadinha dos Canaviais, um ano depois, 1868, Júlio Diniz defende a superioridade da vida campestre sobre a vida urbana. Os valores campestres são ressaltados. Numa Família Inglesa, que é também de 68, tem como subtítulo Cenas da Vida Portuense, em que se vê a burguesia do Porto. Há uma passagem que descreve 3 grandes regiões do Porto, em que há personagens de nobres, personagens grandes capitalistas e pequena burguesia. Então nós temos toda uma arquitetura do Porto, uma arquitetura literária nas páginas do Júlio Diniz. E por último, os fidalgos da causa morisca. Nós temos de novo a representação da casa, a ideia casa mourisca, fidalgos, essa nobreza decadente em oposição a novos valores da burguesia liberal. Então, nós podemos, com esses autores, pensar Portugal. Pensar numa representação alegórica, ao mesmo tempo que esses enredos representam personagens vivendo ações romanescas, vivendo intrigas, com conflitos sentimentais e amorosos. Esses romances são verdadeiros romances de formação da nacionalidade. Em que sentido? Porque são tanto os romances históricos como os romances que representam a vida contemporânea, propõem essa questão da cor local, de representar essa nacionalidade portuguesa, já livre do absolutismo, já num regime de uma monarquia constitucional, uma monarquia liberal, e com uma grande preocupação, como nós vemos no reinado de Dona Maria II, com uma grande preocupação com a preservação dos monumentos. E com isso nós vemos o romantismo como uma estética artística e literária que se preocupa com essa valorização do passado, embora muitas vezes idealize os heróis medievais e idealize também os seus heróis contemporâneos, mas essa idealização exacerbada que vai ser combatida pelos realistas depois, mas o romantismo ele dá conta dessa formação das nações. É isso por hoje.